Bom, esse slide nós vimos no encontro passado. Eu vou começar por ele como uma forma de fechamento e aí a gente vai entrar num ponto a partir de hoje que eu acho que já é mais clínica, assim. A gente fechou essa parte de estilos de enfrentamento, né? É, a gente viu três estilos de enfrentamento, que são aquelas condições mesmo diante de um perigo. Eu posso resignar, posso lá ficar quietinho, fingir que nada está acontecendo. Eu posso fugir, né, evitar, ou eu posso hipercompensar, que é como se fosse uma luta. Então, se me diz lá que me disseram na infância que eu era muito incompetente, eu posso aceitar e me considerar incompetente a vida toda. Eu posso fugir e não me ter disponibilidade para enfrentar situações em que eu sinta desafiado, porque sempre que eu sou testado eu fujo. Ou eu posso hipercompensar, correr atrás de situações novas e em que eu me sinta testado e que eu tenha condições de provar que eu sou competente. Então, né, a gente tem essas três condições de estilos de enfrentamento. O estilo de enfrentamento, eu nem falei semana passada, mas o Young diz assim que o estilo de enfrentamento ele é inconsciente. Quando você tem um cliente, você, enquanto terapeuta, você vai acompanhando o discurso, a postura corporal, o intersubjetivo ali na sessão. Às vezes você vai percebendo um padrão de contato. A forma com que ele se relaciona, ele segue um padrão. Isso porque você está como um espectador. Ele, enquanto sujeito, não necessariamente ele tem consciência de que ele se comporta dessa forma, de forma repetitiva. A pessoa que hipercompensa, ele não tem consciência de que, na verdade, ele é uma criança frágil que luta constantemente para ser melhor. Então, o estilo de enfrentamento não é algo tão disponível na consciência, é algo um pouco mais profundo, precisa ser explorado e talvez até interpretado junto com o cliente, no sentido de buscar essa evidência da forma que ele se comporta, se ele percebe isso, buscar outros contextos e ver se esse relato faz sentido, se essa hipótese faz sentido para ele. Né? A gente sempre vai construindo e testando. E aí, assim, os esquemas, eles fazem parte da personalidade, são traços de personalidade, a estrutura do self. Né? Então, a leitura que eu faço do mundo ela é uma leitura feita baseada em padrões que eu fui construindo. Esses padrões são os meus esquemas. O mundo é confiável? Não, o mundo não é confiável. As pessoas são boas? Não, as pessoas são más. São leituras que eu vou fazendo, generalizadas, que elas me permitem interagir um pouco melhor com o mundo. Então, a parte do esquema, ela é uma parte relacionada a isso, ao self, a esse emaranhado de crenças centrais, de esquemas mesmos que eu vou formando para ler o mundo. Os estilos de enfrentamento estão ligados ao comportamento. O comportamento, Yang diz que eles não fazem parte do esquema. Comportamento é uma reação ao esquema. Ele não é um componente do esquema. Então, eu posso ter o mesmo esquema com reações diferentes, porque o estilo de enfrentamento não faz parte do esquema. Eu tenho um esquema, né? Digamos que eu tenho um esquema de abuso. Passei por uma situação nociva na infância de abuso e eu desenvolvi esse esquema de que as pessoas são más, na primeira oportunidade elas abusarão de mim. Esse é o esquema. E aí, desse esquema, eu vou ter os comportamentos que eu vou desenvolver, né? Eu tenho esse esquema de que as pessoas são más. Como que eu vou me defender dele?
Aqui já é a parte de comportamento. Qual que é o estilo de enfrentamento que eu vou adotar? Eu vou me defender desse esquema fugindo do contato social. Aqui é a parte que a pessoa adotou para se comportar de forma a se proteger do esquema. E o interessante é que os estilos de enfrentamento, lá quando eles surgiram, eles eram funcionais. Eles vieram trazer uma resposta adaptativa a um problema. Eu fui abusado. Então, naquele momento, evitar o contato com as pessoas me protegeu, me manteve seguro. Esse estilo de enfrentamento, ele, naquele primeiro momento, ele foi adaptativo. Por isso que ele é tão importante para o sujeito e por isso que ele passa tão inconsciente. Porque naquele momento em que ele mais precisou, que uma necessidade fundamental foi violada, esse estilo de enfrentamento socorreu o indivíduo. Então, ele começou, por exemplo, a hipercompensar. Só que, no decorrer da vida, aquela situação aversiva inicial, ela não existe mais. Então, a pessoa não precisaria mais continuar fugindo ou continuar hipercompensando, por exemplo. Aqui começa a entrar a disfuncionalidade dos estilos de enfrentamento. Não é com relação ao primeiro contato, ao primeiro ambiente que precisou de um estilo de enfrentamento. A disfuncionalidade dele começa a entrar quando ele começa a se repetir. E em situações da vida em que o sujeito deveria, por exemplo, enfrentar, ele continua repetindo o seu estilo de enfrentamento, que é a fuga. Então, para ele ter um contato íntimo com alguém, ele vai precisar enfrentar o medo, a vergonha, a ansiedade de avaliação. Isso é adaptativo. Só que o estilo de enfrentamento que ele foi desenvolvendo é a esquiva, é a fuga, é a evitação. Então, o que ele faz? Ele evita contato íntimo. E isso, na vida dele, gera uma perda significativa. Ele deixa de ter contato com uma parte muito significativa do mundo, que é o contato com o outro, nesse exemplo. Né? E a gente vai pegar todo o esquema e você vai percebendo que o estilo de enfrentamento, ele contribui para que a pessoa se mantenha no esquema e seja privada de uma parte do mundo. Esquema de isolamento, né? A pessoa teve uma experiência nociva, desenvolveu um esquema de isolamento, e esse isolamento, de certa forma, é uma forma de evitação, e ela vai seguindo. Padrões inflexíveis, né? A pessoa ela quer ser perfeita constantemente. E esse querer ser perfeito não é algo volitivo, é algo inconsciente. Ela tem uma pressão inconsciente muito grande para entregar um resultado perfeito, porque a voz do pai e da mãe que ela carrega é uma voz punitiva. Se ela não entregar o melhor, ela vai ser punida. Aí qual que é o estilo de enfrentamento? Revisar a tarefa 3, 4 vezes. Ser perfeccionista, porque o estilo de enfrentamento que funcionou lá na infância, com os pais, foi repetido, e aí quando ele vai sendo repetido, ele mantém o esquema. E ele vai auto-reforçando o esquema, e a pessoa funciona, só que ela funciona embotada ali em um esquema disfuncional e perdendo uma parte significativa da vida dela, do ser dela, né? Desse contato com o mundo. Tranquilo? Uhum. Ô, Fernando. Márcio. Então, nesse caso, né, você falou de estilos de comportamento, né, reagindo a um esquema. Então, eu posso, por exemplo, ter um comportamento de isolamento e fuga, mas eu poderia também ter, por exemplo, um comportamento de agressividade. Dado o esquema, ele passa a ser agressivo para se proteger, digamos aqui, desse esquema, Uhum. poder, sei lá, entrar na bebida, Uhum. que também fuga, talvez, é isso? Você pode ter E, uma série de possibilidades que aí precisa distinguir, quer dizer, esse comportamento
para descobrir aí qual é o esquema que está atrelado a ele. Essa observação sua é muito boa, principalmente nesse slide. O que você está falando, Fernando, é basicamente isso aqui, ó. Aqui a gente tem a distinção entre o estilo de enfrentamento como um traço, algo que se mantém no decorrer do tempo, né? Um tema constante, e a gente tem a resposta de enfrentamento, o Young faz essa diferença, a resposta é um estado. Por exemplo, se eu tenho um estilo como um traço de evitação, evitação ela pode se manifestar de diversas formas, né? Que é o que você está falando. Eu posso, por exemplo, evitar um contato íntimo agredindo o outro, pode ser uma resposta de enfrentamento que reverbera, na verdade, é o meu estilo de evitação. O outro começou a ficar íntimo, eu fiquei com medo da intimidade e agredi. Eu posso cair em comportamento de adição, né, de álcool, droga, como uma forma de evitar. Então, a resposta de enfrentamento, ela é variada. Aqui é a topografia que a gente fala, né? Comportamental fala de topografia. Topografia do comportamento, ela é muito variada. A função é a mesma. Qual que é a função do álcool? Evitar. Ah, e da droga? Ah, também é evitar. Ah, e da compulsão sexual, por exemplo. Não, essa compulsão sexual, nesse caso, também tem a mesma função, evitar. Então, ele Mas faz assim... pode falar. o álcool poderia ser no resignar, por exemplo? Poderia. Por quê? É, é, Porque você tem que ver aquele comportamento, qual que é a função dele. Ah, o aham. álcool, ele pode estar servindo para evitar? Pode. Por quê? Porque evitar é fugir, né? Então, ele pode ser uma fuga? Pode. Ou ele pode achar assim que eu não tenho jeito mesmo e eu vou me acabar na bebida? Aí ele já está tendo, tá vendo que o comportamento é o mesmo, mas ele está tendo uma função diferente? Está servindo de resignação. Então, o que que é essa distinção? Essa distinção do Young é basicamente a distinção da comportamental de topografia e função do comportamento. E o hiper... Tá. O, hi- o Tentando hipercompensar. Pensa assim, no ó, exemplo. a pessoa ela repete a mesma atividade 3, 4 vezes antes de entregar o relatório. A pessoa só fala, só abre a boca quando ela tem certeza de que está certa. A pessoa domina a situação porque ela precisa manter o controle. São comportamentos diferentes que, de certa forma, estão tendo a função de hipercompensar alguma coisa. Hipercompensar essa constante luta, por exemplo, de provar. Exemplo, eu estou na constante luta de provar que eu sou bom. Então, um comportamento que eu posso adotar é: ninguém pode me contrariar. Se alguém contrariar uma ideia minha, eu entro no debate. Ou, não, eu só vou falar quando eu tiver certeza, porque eu vou falar, vou fazer a tacada certa, e aí todo mundo vai ficar admirado comigo. Eu vou ter o meu cliente chegando com queixas muito variadas. E muitas dessas queixas, você vai notando que é o que ele está fazendo no momento. Por isso que é estado, né? Essa distinção na psicologia entre o traço e o estado, ela é feita nesse sentido. O estado, você olha para a linha de vida e ele se repete. O traço, né? Você olha para a linha de vida e ele se repete. E o estado é a situação atual. Então, a situação atual que ele narra, ele está narrando, por exemplo, a festa de aniversário que ele foi, bebeu muito e brigou. Aquilo ali você tem diversos comportamentos e você vê que eles estão executando uma função. Aí ele narra lá a relação dele na empresa, comportamentos diferentes, descrevendo uma função. Às vezes a função em diferentes ambientes, ela está reverberando o mesmo estilo. Ah, ele é uma pessoa que hipercompensa, ele não dá espaço para o outro, é dominador. Então, aquele atrito que ele teve no ambiente 1, aquela dificuldade que ele tem com o chefe,
aquela dificuldade com a companheira, na verdade, tudo reverbera a hipercompensação. Ele precisa se defender constantemente, ele não tem abertura. Pessoa rígida, inflexível, narcisista, arrogante. Né? Aqui o exemplo, ó, a gente pegar uma pessoa com um esquema de abandono e estabilidade. Aí eu tenho lá o evento, né, o gatilho, terminou o namoro. E essa pessoa, no decorrer da vida, ela tem um estilo de enfrentamento que é a evitação. Qual que é a resposta que ela poderia ter adotado, por exemplo? Embriagar. Por quê? Porque dói. Acabou de terminar uma relação. Enfrentar essa dor é desconfortável. E o álcool anestesia. Então, quando ela embriaga, ela está fugindo. Aqui, Você poderia dizer que essa decisão de como, né? E de como é o nome? Que vai usar resposta. qual resposta usar, poderia também estar associado ao que está disponível. Por exemplo, vamos supor, né? Estou imaginando aqui, se eu tenho acesso a álcool com facilidade, ou se eu já tinha o uso de álcool de alguma maneira, isso pode ser um caminho. Ou uma outra resposta por conta do tipo de acesso que eu tenho, né? Vamos supor que eu não tenho acesso nenhum, não tenho como chegar ou não está na minha cabeça de que o álcool vai me fazer sentir protegido, né? Uhum. Teria isso um pouco, assim, Um o pouco, sim. acesso ao tipo, né, de como que ele vai, como é que ele, qual o comportamento que ele vai fazer de acordo Uhum. com o acesso que ele tem aos, digamos assim, aos insumos do Uhum. comportamento. Em parte, sim, Fernando, mas pensa assim também, ó. Eu terminei com a minha namorada e eu tenho bebida disponível em casa, mas eu não vou beber, vou fazer outra coisa, vou ficar lendo até madrugada. Por quê? Está relacionado muito a vários fatores, como o meu temperamento, as minhas referências, o meu convívio, a cultura, a essa influência da sociedade, né? Então, tudo isso entra na forma com que a pessoa vai lidar, qual que é o comportamento que ela vai acabar, nas minhas influências de amizade. Então, por exemplo, eu sou um adolescente, os meus colegas todos, quando têm problemas na escola, se cortam. Acabei de terminar com a minha namorada. Eu vou me cortar também. É uma influência, não estou explicando, né? Mas assim, é uma influência. Por que que eu trouxe aquilo? Porque aquilo faz parte do meu contexto. O que é importante a gente entender é que aquela resposta em si talvez não é nem a mais importante. O que é importante é você ver assim, poxa, o que que essa resposta significa? Qual que é a função dela? Né? E a função dela é o tema, é o padrão. Ah, esse padrão se repete. Todas essas respostas que o meu cliente traz, essas respostas, elas sempre levam aquele tema, aquele estilo de enfrentamento. E aquele estilo de enfrentamento, de certa forma, sempre está ligado àquele esquema primário da pessoa. Ah, o esquema dela é privação emocional. Então, ela sempre, primeira rejeição, o mundo nunca vai conseguir me dar amor suficiente. Ela sempre está voltando lá para aquele esquema inicial, em que ela se sentia privada pelos cuidadores, né, emocionalmente. Então, ela, por exemplo, ela evita. O mundo não me dá amor e nunca vai me dar. Então, eu não vou apostar, eu não vou me abrir e eu não vou acreditar nas pessoas. Esse é um estilo de enfrentamento, né? Bom, tranquilo? Vamos formar pensamento clínico. Márcio, Raquel, tá me ouvindo? estou.
Ah, que ótimo. Uhum. Então, eu consegui ouvir boa parte da sua explicação sobre estilo e resposta, mas estava travando e aí eu Uhum. perdi um pouco o foco por causa disso. É só para ver se eu entendi direito, né? É, um estilo de enfrentamento pode levar a várias respostas diferentes, ou seja, vários. A resposta aqui seria um sinônimo de comportamento, jeito de agir. Uhum. A resposta aqui, Raquel, é a situação. O estilo é abstrato, Aham. porque o estilo é o quê? É histórico. A resposta não, é concreta. Ah, O sim. que aconteceu na situação? Situação que seu cliente está te contando ali, ó. Então, aquilo que ele está te contando várias coisas que são como ele reagiu ao comportamento dele. E aí, esse Uhum. comportamento, a gente fala aqui que eu falei distinção entre topografia e a função. A topografia ali, às vezes, é diferente, mas a Uhum. função, ela sempre está executando a mesma função, né? E você, por exemplo, se você estiver numa mesa de um bar, Uhum. você precisa executar, você tem uma função que é pedir a conta. Uhum. Você pode levantar a mão para o garçom, você pode assoviar, você pode ir lá no caixa, você pode gritar, pode subir em cima da mesa. Você tem uma topografia muito variada para executar a mesma função. Uhum. Então, a resposta aqui é isso. Por isso que às vezes a gente não olha tanto para a resposta, no sentido assim, de que a solução que eu vou precisar pensar não é para a resposta, e Uhum. sim para a função, que é o estilo de enfrentamento. E aí eu vou precisar verificar o quê? Se esse estilo de enfrentamento ele se repete. E aqui foi Uhum. muito bom isso que você perguntou, Raquel, porque eu até esqueci de um detalhe. A pessoa cambia estilo de enfrentamento, ela muda, porque eu não vou usar o mesmo estilo de enfrentamento para todas as situações. Imagina eu aqui, ó, tô andando na rua, chega um rapaz bem mais baixo que eu, mais fraquinho, sem camisa, eu vejo que ele não está armado e ele me pede meu celular. Ele é mais fraco, ele não tem força para me tomar o celular, ele não está armado. Ah, mas eu sempre fujo. Não vou fugir aqui, não. Vou enfrentar. Ah, não. O cara é fortão, não tenho condições de resistir. Vou entregar o celular. Resignei. Não, vou correr. O que eu estou falando assim, ó? Às vezes eu utilizo estilos de enfrentamento diferentes para situações diferentes, né? Na clínica, o que vai ser importante, né? Você chegar a um estilo de enfrentamento que é predominante assim na história de vida, mas você vai deparar com alguns relatos que você vai perceber assim, poxa, aqui ele está hipercompensando. Aí você vai falar, não, aqui ele resignou. Talvez naquele ponto que ele está resignando, você seja interessante terapeuticamente relevante, trabalhar aquela resignação. Por exemplo, ele não tem um padrão de vida de resignar, mas ele tem um problema com figuras de autoridade. O chefe é uma figura de autoridade, o chefe é muito abusivo. Psicologicamente, está sendo um estressor para ele, e ele está resignando. Então, mesmo que essa resignação ocorra só nesse ambiente, ela não representa o estilo de enfrentamento de vida dele, clinicamente é interessante trabalhar essa resignação, né? Que eu compreendo que ele, poxa, ele está resignando e tem momentos que ele precisaria ter um pouco mais de condições de expressar a sua opinião ou mesmo dizer não. Mas, no relato clínico, história de vida, ele não é uma pessoa que sempre resigna, ele é uma pessoa que tende mais a evitar as situações. Então, quando eu vou lá no esquema dele, lá nos primeiros esquemas, voltar nas primeiras memórias, o estilo de enfrentamento que eu vou mais me deparar
vai ser sempre a evitação. Tranquilo? Ô, Márcio, a resposta de enfrentamento, ela pode ser funcional ou ela é sempre disfuncional? É uma boa pergunta. Imagina assim, ó. Raquel, ó, pega o exemplo aqui. É difícil para mim entrar em contato com esse esquema porque eu fui abandonado na infância. Então, o esquema me gera uma tensão psicológica muito grande, um desconforto muito grande, dói muito. Eu tive um gatilho muito claro de abandono. Fui abandonado. Então, eu já assim, o gatilho, e aí inconscientemente, qual que é o meu estilo de enfrentamento? Evitar. Quando eu bebo, eu não tenho ganhos aqui? Eu Sim. anestesiei e eu lidei melhor com a situação, doeu menos, e eu, de certa forma, não descompensei tanto, né? Qual que é o problema dessa resposta de enfrentamento? Curto prazo ou longo prazo? Longo prazo. Longo prazo. O problema, nesse caso, está no longo prazo. Geralmente, a resposta adotada é uma resposta que, no curto prazo, reduz a tensão emocional, senão ela não seria adotada. Hum, Entendeu? Ó, Agora, vai lá, Fran. entendi. entender aqui a questão da Raquel, se eu entendi, eu também ia até falar disso, se, de certa maneira, né, se a pessoa dá respostas às suas situações de vida conforme o momento ou a situação, isso até seria adequado. Quer dizer, se eu, aonde eu vejo que eu não tenho como enfrentar, não me põe em risco e ajo dessa maneira, é um comportamento adequado. Ele não está. Eu acho que talvez a gente esteja falando assim, entendo um esquema, quer dizer, é preciso verificar se esse comportamento, se o comportamento, os diversos comportamentos, estão a serviço de um esquema, para identificar, porque o comportamento em si não necessariamente é um problema, ao contrário, né? Se eu tenho um comportamento adequado a cada situação, como você deu exemplo aí da situação de risco, né? Me deparei com alguém que me... até vou dar dois exemplos. Né? Uma ocasião, minha prima, uma amiga, estavam no Cosme Velho, desceram do ônibus, e veio um camarada, parou as duas e pediu para uma delas, a amiga da minha prima, passe todas as suas joias. E ela foi e passou. Aí virou para minha prima e falou, você também? Ela disse, não. Aí ele agradeceu e foi embora, né? Então, quer dizer, Tinha a opção de dizer não. exatamente. Se ela tivesse dito... eu falava até para os meninos, quando pequeno, né? Porque eles... Rio de Janeiro, né? A gente mora no Rio, e, enfim, Uhum. você vai enfrentar em algum momento da sua vida, provavelmente, uma situação na rua, no ônibus, seja lá o que for, que pode ser mais, assim, arriscada, né? Uhum. E eles iam sozinhos. Eu moro na Tijuca, eles estudavam em Botafogo, pegavam o metrô, caminhavam a São Clemente até o seu colégio e tal. E, e eram pequenos, estavam na faixa aí de 12 anos, né? De 11, 12 anos, até mais velho um pouco. E, naturalmente, iriam se deparar com situações de um pivete, uma coisa assim, que abordariam ele, né? Então, eu costumava fazer comparações, né? Porque quando a gente é colocado como essa menina que entregou as joias, sob uma situação dessa de ameaça, a tendência é a gente ficar meio que paralisado, né? E não Uhum. conseguir refletir o que você colocou sobre o quanto aquele agressor ele tem condição maior do que você, né? Você, às vezes, um pivete paralisa um adulto, né? Uhum. Muitas vezes, o cara, é claro que se ele enfrentar aquele agressor, ele vai ganhar, né? Então, eu costumava dizer para os meninos, né? A gente brinca de luta e tal, vê como eu grande, né?
tenho dificuldade de, às vezes, mobilizar vocês. Então, não é para vocês paralisarem com ameaças, com qualquer ameaça. Vocês precisam ter noção do que fazer, por exemplo. Você não precisa necessariamente enfrentar, mas você pode fugir, você pode correr, né? Você pode entrar no lugar, não quero que você se ponha em risco, não é você enfrentar e brigar, e às vezes o garoto pode estar com canivete ou coisa que o valha, né? Mas dando essa dimensão. Bom, aí voltando para o caso aí dos comportamentos, né? O que a Raquel colocou, eu queria entender se é isso, quer dizer, se ela está dizendo assim, todo tipo de resposta teria a ver com esquema ou seria um problema? Uhum. Não, Entendi, mas assim, não é, né? Porque a gente tem que lembrar, assim, como o nosso enfoque é clínico, a gente está enfocando a parte disfuncional. Mas quando nós falamos de esquema, nós estamos falando de esquemas desadaptativos remotos. Agora, o esquema é a leitura coerente da realidade. Eu tenho vários esquemas que são adaptativos e que são remotos. Por exemplo, o esquema de dirigir um carro, ele é um esquema. Eu tive que interiorizar e montar um mapa mental que me permitisse redução até da atenção, né, para execução automática da tarefa. E ele é remoto por quê? Porque já tem lá 10 anos que eu tirei a minha carta. Estilo de enfrentamento também é a mesma coisa. Estilo de enfrentamento é resposta animal. Ele é controlado pela parte límbica. Todo animal tem uma resposta de enfrentamento. Aquilo que eu disse assim, ó, lembra do animal? O que que o animal faz? Ele foge, ele luta ou ele finge de morto. O fingir de morto é uma reação adaptativa, quando alguns animais, quando eles se veem em uma situação em que eles não conseguem nem lutar e nem fugir, eles fingem de morto. Então, o reino animal funciona dessa forma. Isso aqui evolutivamente foi selecionado. Nós, como animais também, nós herdamos essa condição de enfrentamento, né? A gente não consegue fazer diferente. Se eu estou ameaçado, eu vou precisar responder. E as respostas, basicamente, elas giram nesses três eixos. Às vezes eu encontro um nome diferente, mas o nome diferente é para dizer a mesma coisa, né? Que é o quê? Tá fugindo, tá lutando ou tá fingindo de morto. O nosso tempo, nesse momento, acabou. Eu vou encerrar a sala e abro novamente. É o mesmo link, tá? Só para eu encerrar e abrir, a gente já volta.